Ao capítulo 2, página 30 do livro Por Dentro da Geografia. E o tema agora é Brasil, Território, Fronteiras e Cidadania. Na primeira página, o autor apresenta uma bandeira aqui em forma de charge, ou seja, uma espécie de anedota, uma piada, tentando falar um pouco sobre o Brasil de forma cômica. E o que apresenta aqui nessa imagem é que nos dá a impressão de que a bandeira do Brasil está sendo construída, como se o Brasil estivesse sendo construído, ainda preenchido, né? Tem uns bonequinhos ali levando umas árvorezinhas para preencher o verde, outros levando umas estrelinhas, outros despejando aí um tipo de areia ou talvez ouro ali para preencher a parte amarela, e tem gente até ainda desenhando a bandeira. Isso significa que o Brasil é um país que ainda está, digamos, em construção. A sociedade brasileira está ainda se preparando, se adaptando, ficando cada dia melhor. Não só o Brasil, mas todos os países do mundo aí estão a se aprimorar, a se elaborar, se construindo ainda, a cada dia se transformando em países melhores, ou tentando se transformar em países melhores. É claro, ainda tem muita coisa para ser alterada pelo mundo afora aí, e o Brasil não é um país diferente disso, ok? Vamos lá para a página 31 para dar sequência. Então, item 1, território brasileiro, extensão e localização. Eu vou aumentar o zoom dessa imagem aqui para facilitar para vocês. Aqui a gente tem um mapinha, né, um planisfério com os maiores países do mundo. Muito bem, aqui o Brasil figurando entre os maiores países do mundo, ocupando a 4ª posição em extensão territorial. Se considerarmos as terras não contínuas, né, ou seja, que estão separadas da parte principal do país, os Estados Unidos, então, assumem a 4ª posição e o Brasil passa para a 5ª posição. Isso porque os Estados Unidos têm um território aqui no Alasca, né, essa partezinha de cima aqui do ladinho do Canadá, e tem outro território que não está aparecendo muito bem aqui, mas que seria os Estados Unidos, que estaria mais ou menos por essa região aqui. Então, os Estados Unidos, desculpa, o Havaí, né? Estou ficando louco aqui. As ilhas do Havaí. Então, considerando esses dois territórios que estão separados, aí os Estados Unidos seria um pouco maior do que o Brasil. Do contrário, o Brasil é o 4º maior país do mundo. Bom, o que nós podemos ver também aqui nesse planisfério? Observamos que o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, aqui, meridiano de Greenwich, essa linha central, vertical. Então, o Brasil está totalmente localizado a oeste do meridiano de Greenwich, e uma partezinha pequena do Brasil está a norte do Equador, essa linha do meio aqui, né? Essa linha horizontal aqui, a linha do Equador. Então, um pedacinho pequeno do Brasil está ao norte do Equador e a maior parte do Brasil está ao sul do Equador. Nós podemos observar aqui também que o Brasil é cortado por uma outra linha imaginária importante, que é o Trópico de Capricórnio, certo? O Trópico de Capricórnio que demarca muito bem aí as zonas climáticas. Vamos passar para a figura de baixo aqui, a figura 2, ainda com zoom, vou aumentar bem aqui para vocês verem bem aí quem está usando o celular. Curiosidades aqui, né? O Brasil, então, tem mais ou menos a mesma extensão de norte e sul que tem de leste a oeste. Então, 4.370 e tantos quilômetros de norte a sul e 4.320 e tantos quilômetros de leste a oeste. Só uma curiosidade, ninguém precisa decorar isso. Mas aqui nós temos novamente as duas linhas importantes aparecendo. A linha do Equador, mostrando que uma partezinha do Brasil fica acima do Equador, né, ao norte do Equador, e a maior parte do Brasil, então, ao sul do Equador. Temos aqui também o Trópico de Capricórnio, mostrando, né, delimitando aí as zonas climáticas e mostrando que aquilo que está abaixo do Trópico de Capricórnio aqui, ao sul, mais especificamente os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são estados um pouco mais frios e que têm as estações do ano mais bem definidas para nós aqui, certo? Essa parte do Trópico de Capricórnio para norte é a parte do Brasil chamado tropical, né? Está entre os dois trópicos aqui, o de Capricórnio ao sul e o Trópico de Câncer ao norte, lá no hemisfério norte, que pode ser visualizado nesse planisfério aqui de cima, ok? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Muito bem. Página 31, essa daqui, 33, então essa daqui, vamos passar para a próxima página. Continuando a página 32, né, eu estava meio cegueta falando que a outra era a página 33, mas agora então o item 2. Item 2 fala de limites e fronteiras brasileiros. Bom, o que significa isso, né? A gente falou bastante de território, vamos falar primeiro um pouquinho de limites. Limites estão sendo representados aqui, vou aumentar o zoom também para facilitar para a turma aí que está na telinha pequena.
Na primeira fotinho, nós temos o Lago de Itaipu, representando o limite aqui entre o lado brasileiro e o lado paraguaio. O lado brasileiro aqui na cidade de Foz do Iguaçu, o lado paraguaio na cidade de Leste, no Paraguai. Antigamente chamava de Presidente Stroessner essa cidade. Bom, esse Lago de Itaipu é um limite, então, está separando as duas regiões. É um limite artificial porque esse lago foi construído, né, foi alagado pelo homem para servir de reservatório de água para a hidrelétrica de Itaipu. Na foto aqui de baixo nós temos um outro exemplo de limite, também construído pelo homem, o famoso muro que separa os Estados Unidos aqui no lado direito da foto e o México aqui no lado esquerdo da foto. Também um limite construído pelo homem. Logo abaixo ele apresenta então, aqui vamos manter o zoom para ver o mapinha, apresenta o conceito de fronteira. Fronteira ele diz então que é uma faixa do território, ou seja, diferente do limite, que é uma linha, a fronteira é uma faixa, ou seja, é um pedaço do território que entre os limites, né? O limite de um lado, um país, do outro lado, outro país. Então isso é uma faixa de território que ocupa aí aproximadamente 150 quilômetros do território para um lado para o outro. Essa é a região de fronteira, né? Então é uma região, não é uma linha. Nessa fotinho aqui da figura 5 a gente consegue enxergar, né? Vou aumentar bem aqui o zoom para vocês. Ó, essa região aqui entre as linhas, certo? Essa região aqui é a região de fronteira. Outra coisa que fica visível nesse mapinha aqui, é interessante chamar a atenção, é que o Brasil faz limite, né, ou faz fronteira, então, com todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Vamos ver quais são. Então, a Guiana Francesa é o primeiro país da América do Sul que faz fronteira com o Brasil, aqui, tomando esse caminho, né? Depois Suriname, depois a Guiana, depois a Venezuela, depois a Colômbia, depois o Peru, depois a Bolívia, depois o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Faltaram 2 países, vocês notaram, que não fazem fronteira com o Brasil. É o Equador, que não faz fronteira com o Brasil, e o Chile, que não faz fronteira com o Brasil. Então nós fazemos fronteira com todos os países, com exceção do Equador e do Chile aqui na América do Sul. Outra coisa interessante chamar a atenção nesse mapinha aqui, o Brasil então banhado pelo Oceano Atlântico, né, lado leste da América do Sul, e o lado oeste da América do Sul então é banhado pelo Oceano Pacífico. Aqui nós temos novamente o Trópico de Capricórnio, né, demarcado. E aí, então, os outros países da América do Sul aqui nesse cinzinho aqui e o Brasil destacado meio em rosinha, aqui meio em salmão. Ok? Vamos para a próxima página, então. Essa aqui era a página 32. Vamos finalizar aqui, vou abrir a 33. 33, o que ele traz aqui para discutir é uma curiosidade a respeito da Guiana Francesa. Né? Eu vou aumentar o zoom para vocês verem uma imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, uma fotinho aqui de um carro passando ali e tem uma bandeira aqui, uma placa, né? Uma placa representando a zona da União Europeia. Mas a União Europeia é lá na Europa, né? Não é isso que a gente conhece? Acontece que aqui, um dos países vizinhos nossos, a Guiana Francesa, faz parte da União Europeia porque é um território da França, como está escrito aqui. Certo? Então, esse tema está discutido aqui na página 34 agora, né? 33, desculpa. Vocês podem olhar isso com atenção, mas alguma curiosidade aqui, né? Então, Guiana Francesa é um território da França, faz limite com o Brasil, então de certa forma nós fazemos limite com o território francês, né, embora estejamos aqui na América do Sul. Uma outra curiosidade, a maior estação espacial da Europa fica aqui na Guiana Francesa, olha só, não fica na Europa, fica aqui na América do Sul, na Guiana Francesa. Né? O Brasil tem alguns acordos, alguns trabalhos feitos em conjunto aqui com a Guiana Francesa, inclusive usando mesmo essa estação espacial. Né? Outra coisa interessante é que a Guiana Francesa utiliza como moeda o euro. Né? E nós aqui no Brasil utilizamos o real, então o euro ali do lado do país vizinho é muito cobiçado, porque é uma moeda mais forte do que o real, então muitos brasileiros tentam fazer alguns trabalhos lá, embora a fronteira, né, com a Guiana Francesa não seja uma fronteira aberta em que os brasileiros podem trafegar para lá e para cá e trabalhar do lado de lá com facilidade, ou os cidadãos da Guiana Francesa trabalharem aqui, né? Então a gente já vai ver na sequência essa questão de fronteira aberta e fronteira fechada.
Página 34, a questão da fronteira aberta e fronteira fechada, como eu falei para vocês, nós temos duas fotos aqui nos dando um exemplo de duas fronteiras abertas. A primeira foto, vou abrir aqui para vocês enxergarem bem, vejam que é uma praça, isso, né? Uma praça que está na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, certo? Fazendo limite com o Uruguai. Então, Santana do Livramento e o Uruguai, e a cidade de Rivera, no lado do Uruguai, e a cidade de Santana do Livramento, no lado do Rio Grande do Sul. Eu já visitei essa cidade. Para a gente atravessar do Uruguai para o Brasil, é só atravessar a rua, né? Atravessar essa praça aqui assim. Esse é um exemplo de uma fronteira aberta. O que significa isso? Não existe a necessidade de tu apresentar documentos para atravessar de um lado para o outro. Então tem brasileiros que trabalham do lado do Uruguai e uruguaios que trabalham do lado do Brasil. Aquilo ali é um centro comercial bastante ativo e muitas pessoas vão lá fazer compras e tal. Aqui logo abaixo nós temos outro exemplo, que é a cidade de Foz do Iguaçu, aqui pelo lado de baixo da foto, e a cidade de Ciudad del Este, né, no Paraguai, do lado de cima da foto, e aqui o rio cruzando as duas, a ponte aqui. Esse é um exemplo também de fronteira aberta, ou seja, tem muitos brasileiros que trabalham do lado do Paraguai e tem muitos paraguaios que trabalham do lado do Brasil. Aqui a Ciudad del Este, né, do lado do Paraguai, também é um centro comercial muito ativo, também já visitei lá. E a cidade brasileira que nós ficamos aqui é a cidade, então, de Foz do Iguaçu, onde tem a hidrelétrica de Itaipu, que nós nos referimos agora há pouco, inclusive aquele lago grandão que nos referimos aí na página anterior, né? Aqui embaixo também ele chama atenção para o passaporte. O passaporte, então, é o documento, né, a identidade para quem tem o interesse de visitar um outro país. Nesses dois exemplos que a gente deu aqui, né, Santana do Livramento e Foz do Iguaçu, não há necessidade de apresentar o passaporte porque essa fronteira é aberta. Mas no caso de uma fronteira fechada, vamos diminuir o zoom e mostrar todo o texto aqui, no caso de uma fronteira fechada, como é o exemplo ali da Guiana Francesa, que a gente acabou de falar agora, né? Ou então a turma que quer viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, a fronteira é fechada, então, para nós brasileiros aqui, e a gente não pode atravessar sem prestar informações a respeito do motivo da nossa viagem, apresentar o passaporte, muitas vezes conseguir um visto, né, uma autorização do país, como é o caso dos Estados Unidos, para que nós entremos em seu território. Isso porque esse país é soberano, né, um conceito que estava apresentado na página anterior ali, que eu acabei esquecendo de discutir com vocês, mas a soberania significa que o país, o governo do país, toma conta daquela região. A gente pode dar o exemplo aí da casa da gente, né? Na casa de vocês, quem toma conta aí é o papai, mamãe, não sei como é que vocês moram aí, né? Vovô, vovó, titio, titia, todo mundo às vezes está junto. Mas então, na minha casa, quem toma conta sou eu. Eu sou soberano na minha casa. Na casa de vocês, quem toma conta são vocês. Na casa do amiguinho de vocês é o amiguinho de vocês e a família dele. Então essa é mais ou menos a questão da soberania. Cada país toma conta do seu território. Ok? Dito isto então, vamos para a próxima página. Deixa eu trocar aqui.